Olá! Hoje vamos dar continuidade à nossa série Provas no Processo e hoje o vídeo será para explicar e falar sobre o que é a prova pericial. Você sabe o que é uma prova pericial dentro de um processo? O que é um perito? Então me acompanha nesse vídeo que eu vou te explicar o que é e ainda vou dar 3 exemplos de como isso funciona. Vamos lá? Em primeiro lugar, então o que é um perito? Bom, de acordo com o dicionário, um perito pode ser considerado aquela pessoa que ela é especialista em determinado assunto, dentro da sua área de conhecimento. Então, alguns exemplos de peritos dentro de processo judicial. Um médico dentro da área de medicina pode ser considerado um perito. Um contador dentro da área de cálculos também pode ser considerado um perito. E também ainda um engenheiro em segurança do trabalho, que tem conhecimento dos riscos no ambiente de trabalho e sabe avaliar essas situações, pode também ser considerado um perito dentro da sua área. Agora que a gente sabe o que é um perito, vem a questão: quando que pode ser utilizado o trabalho de um perito, uma prova pericial dentro de um processo? Bom, essa prova pode ser solicitada quando é preciso para provar alguma situação em que o juiz e os advogados não têm esse conhecimento técnico dessa área para provar essa situação, né? Então, quando que pode ser solicitado um médico? Quando envolver uma situação envolvendo uma doença, um acidente, né? Por exemplo, então se solicita o médico porque, como eu já disse, o juiz e os advogados não são especialistas na medicina. Eles entendem do direito, das regras que envolvem o direito, mas não das regras e dos detalhes envolvendo a área da medicina, por exemplo. Então, pode ser solicitado esse trabalho pericial nesse exemplo pontual que eu citei agora. E como que funciona, então, o trabalho do perito? Normalmente, o trabalho do perito é através de uma solicitação do juiz. Um perito ele é nomeado para atuar no processo e aí inicia a primeira fase, em que ele faz a coleta de dados. Essa coleta de dados e informações, ele pode iniciar em conversa com as pessoas envolvidas, em visita aos locais onde a situação aconteceu e investigar vários outros fatores. Enfim, coletar todas as informações que ele acha necessário para ele tirar a conclusão técnica dele. Depois dessa conclusão, ele coloca em um laudo, um documento escrito normalmente, e nesse laudo pericial ele entrega ao juiz e depois o juiz apresenta os advogados, todos podem analisar esse laudo, se manifestar, e aí está produzida então essa prova pericial. Agora vamos então para os 3 exemplos de perícia dentro de processo em que eu prometi no início do vídeo. Assim vai ficar mais claro para entender como que funciona na prática realmente essa prova pericial dentro do processo. Bom, exemplo 1, perícia para acidente de trabalho. Vamos imaginar a seguinte situação: um trabalhador ele utiliza uma serra para preparar os móveis em que ele monta, e essa atividade dele rotineira. De repente, certo dia, por algum fato, ele tem o dedo cortado nessa serra. Tem o dedo cortado, né, perde um dedo, enfim, e não tem mais como recuperar esse dedo, ele fica com o movimento da mão limitado, ele não tem mais aquela capacidade que ele tinha no início. Só que o juiz e os advogados não têm um conhecimento médico, técnico, para determinar quanto da capacidade de trabalho esse trabalhador teve reduzida com a perda desse dedo. Então, pode ser solicitado, nesse caso, uma perícia de um médico, que vai fazer uma análise, conversar com a pessoa, examinar, e vai dar um laudo pericial, uma conclusão técnica, respondendo as perguntas do juiz e dos advogados. Mas, basicamente, o ponto central aqui dentro é quanto que esse trabalhador perdeu da sua capacidade de trabalho, para que depois o juiz possa conceder para ele uma pensão vitalícia, se for o caso, conforme percentual de capacidade de trabalho que ele teve reduzida. Então esse é um exemplo de perícia para acidente de trabalho envolvendo a área técnica médica. O segundo exemplo que eu vou citar seria envolvendo a perícia para análise da insalubridade. Bom, o que é a insalubridade? Insalubridade é uma condição no ambiente de trabalho, normalmente, que pode prejudicar a saúde do trabalhador. E quando tem essa situação, em determinadas formas e, enfim, condições, o trabalhador tem direito a receber um adicional por isso, adicional de insalubridade, que vai do grau mínimo, médio e até o máximo, diferentes percentuais. Mas como é que funciona essa perícia? Então, um técnico em segurança do trabalho, especialista nessas medidas de manter a segurança e condições boas no ambiente de trabalho,
ele vai até o local e faz a vistoria. Imagina a situação em que o trabalhador ele está num ambiente com muito barulho, muito ruído muito elevado. Existe um limite na lei da quantidade de ruído que ele pode suportar durante o dia, sem que isso faça mal para a saúde dele. E a partir de certo ponto faz muito mal. Então a empresa ela deve, aliás, a partir de certo ponto, conceder equipamento de proteção individual, EPI, em que esse equipamento vai diminuir a intensidade desse ruído e vai proteger o trabalhador. O que o perito faz nessa análise da insalubridade? Ele vai vistoriar o local de trabalho, ele vai medir o nível do ruído, ele vai analisar o EPI, o equipamento que foi fornecido ao trabalhador, e ele vai dar para o juiz a conclusão técnica dizendo: foi respeitado com a proteção, ficou no limite de tolerância, ou não houve a proteção adequada, o limite de tolerância foi ultrapassado, ele tem direito ao adicional de insalubridade. Esse é um exemplo de prova técnica para análise de insalubridade. E o nosso último e terceiro exemplo seria então a perícia para cálculos. Quando que pode ser utilizada a perícia para cálculos? Seja por solicitação dos advogados ou por indicação direta do juiz mesmo, normalmente a perícia para cálculos é utilizada quando o processo está chegando na fase onde já tem uma sentença, uma decisão a favor de alguém, e é preciso avaliar esse direito, quanto ele se traduz em números, quanto que vale esse direito. Só que normalmente os processos trabalhistas, especialmente, tratam de muitos assuntos de uma forma muito complexa, em que exige um conhecimento técnico avançado de cálculos para que se possa chegar àquele valor que o juiz determinou. Como o conhecimento técnico de cálculos não é algo de especialidade dos advogados ou do juiz, porque eles tratam principalmente sobre o direito, normalmente é nomeado, então é escolhido um contador, uma pessoa especialista em cálculos, para que faça essa perícia e entregue através de um laudo, normalmente para o juiz, o laudo pericial contábil, onde vai indicar os valores exatos do direito que foi concedido dentro desse processo. Então é isso, pessoal. Falamos de prova pericial, citamos 3 exemplos dentro desse vídeo. Acho que dessa forma é possível ter uma noção maior, fica um pouco mais claro como que funciona essa prova pericial dentro do processo. Espero isso tenha ajudado vocês de alguma forma. Se gostaram desse vídeo, cliquem aqui no botão de curtir, se inscrevam no nosso canal, nos acompanhem nos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima.